Olá, eu vou gravar agora um novo vídeo, para falar de análise de componentes principais. Como eu falei durante a gravação lá do vídeo de segmentação, de análise de cluster, Então, o nosso objetivo aqui é falar um pouco para ver se eu consigo transmitir, qual seria a ideia que está por trás da análise de componentes principais. O pessoal chama de PCA, E eu vou usar o Excel novamente, Obviamente fica como exercício para vocês depois refazer tudo em um outro software, Minitab, R, e você comparar os resultados que devem ficar próximos, Novamente eu vou usar aqui uma ferramenta extremamente poderosa do Excel, que é o Solver, como vocês viram lá na última gravação sobre segmentação de mercado. Então, meu objetivo na PCA é o seguinte: eu coloquei um exemplo muito pequenininho, estou colocando exemplos pequenininhos para facilitar o entendimento. Suponha que você tem um processo produtivo aqui que depende das variáveis x1, x2, x3 e x4. PCA, antes que eu me esqueça, normalmente ele é muito útil quando você tem muitas variáveis, Vamos lá, 50, e você quer reduzir isso para 10, mas aqui já vai dar para entender qual é a ideia que está por trás. Então, suponha que você tem essas 4 variáveis, será que eu consigo construir outras 4 variáveis? Primeiro que elas sejam não correlacionadas. Então, veja que essas variáveis aqui, se você olhar, elas são correlacionadas, se eu não me engano, Um problema, essa daqui é altamente correlacionada, Deixa eu ver as outras duas aqui, pegar mais duas só como exemplificação. Primeira, segunda. Correlação estraga a interpretação, Então, se você consegue criar variáveis não correlacionadas a partir de um conjunto correlacionado, seria o ideal. Em geral, eu costumo padronizar essas variáveis, mesmo que você trabalhando com a correlação isso não seja relevante. Mas eu já criei como padrão sempre, sempre padronizar. Então, cuidado com as duas frases aqui, O meu padrão é padronizar, Muito bem, então uma das questões é essa: criar novas variáveis, que eu vou chamar inclusive de componentes, que sejam não correlacionadas. Outra pergunta bem interessante, é que será que eu consigo reduzir essas 4 variáveis para 2 novas variáveis que eu estou chamando de componentes? E essas duas explicam uma boa parte da variabilidade? Essa é uma outra pergunta que a gente vai discutir aqui ao longo. Então, são as duas questões, Você criar novas variáveis que eu vou chamar de componentes, que seriam não correlacionadas, e será que entre essas novas variáveis que eu estou chamando de componente, uma quantidade menor, porque se eu criar 4 vai explicar tudo, Já tenho 4 variáveis, será que 2 não explica razoavelmente bem nesse exemplo aqui, muito pequenininho? Então este é o objetivo dessa gravação curta, e espero que a gente consiga transmitir aqui. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que, na verdade, componentes principais não é nada mais do que uma combinação linear. Eu coloquei aqui, preparei um Word aqui para mostrar para vocês. Eu quero criar 4 componentes, inicialmente 4, para que elas sejam não correlacionadas. Então, ela não é nada mais do que uma combinação de pesos, de cada variável, Não é uma média ponderada, é uma combinação linear, Justamente por isso, porque ela tem os pesozinhos aqui de cada uma multiplicada pela variável. Se fosse um peso, eu poderia falar que era uma média ponderada, mas não é, E a mesma coisa a componente 2. Vejam que eu tenho um problema. Eu aqui, então a gente vai discutir no Excel com calma, Eu tenho aqui a componente 1. Quando eu obtenho a componente 1, eu quero maximizar a variância que essa componente 1 explica. Pois é, mas maximizar a componente 1 explica, bastaria eu aumentar sem dó esses valores aqui. Como são constantes, a variância de uma, por exemplo, vou colocar aqui embaixo,
Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito pequeno. Vou colocar aqui 20. Não exagerei. Ah, não. A variância de 2x é igual a 4 variância de x. Então, vocês estão vendo que se eu aumentar demais esses coeficientes, a 11, a 21, a 31, a 41 e assim por diante, né, os outros componentes, eu vou estar maximizando a variância da componente 1, nesse caso aqui, os coeficientes que eu falei. No entanto, se eu colocar isso aqui negativo, também continua válido. Então, na verdade, eu tenho que fazer alguma restrição, e é aí que entra uma das restrições que a gente vai precisar depois. Eu preciso fazer uma restrição em relação a esses coeficientes. E a restrição que eu vou fazer é que, justamente porque ele pode ser negativo ou positivo, que a soma desses coeficientes ao quadrado vai ser igual a 1. Eu estou limitando para que a variância não pudesse crescer indefinitivamente em função só de um artifício de crescer os coeficientes. Então, acabei de criar uma restrição. Então, o A11 ao quadrado mais o A21 ao quadrado mais o A31 ao quadrado mais o A41 ao quadrado tem que ser igual a 1, justamente para não permitir crescer a variância de forma não útil, né? Você estaria simplesmente aumentando os coeficientes, ok? Isso é uma das restrições. Segunda restrição, uma vez criou a componente 1 com essa restrição, na hora que você for criar a componente 2, não pode esquecer que a correlação entre a componente 1 e a componente 2 tem que ser 0. Veja que eu estou falando sempre correlação. E toma cuidado, porque correlação não implica necessariamente independência, a não ser que a distribuição das variáveis x1, x2, x3 e x4 que seja normal multivariada. Então, temos que tomar cuidado, né? No controle de qualidade, a gente usa muitas vezes componentes principais, porque lá a hipótese de normal multivariada é muitas vezes adotada e verificada, né? Então, eu posso supor que se a correlação for 0, implica em independência. Mas lá é porque é normal multivariada. De maneira geral, isso não é verdade. Então, a gente tem que falar aqui correlação, que já é algo bastante interessante, né? A correlação 0 atrapalha um pouco as interpretações, como a gente viu agora há pouco, né? Então, não podemos esquecer que quando formos criar essas componentes, a gente vai fazer uma restrição em relação a esse A11, A21, assim como A1, A12, A22, A32, assim por diante. Vai ser que os coeficientes ao quadrado, a soma deles tem que ser igual a 1. Poderia ter sido outro limite, mas esse é perfeito, né? E não esquecer, porque eu estou levando ao quadrado, porque o negativo e positivo, tá? Então, ele vai ficar aqui em uma esfera, aqui, em um círculo, né? Na sua equação. Ok? Muito bem. Vamos colocar a mão na prática, né? E vamos entender isso fazendo, tá? Então, vamos lá. Então, eu quero encontrar esse A11, A21, A31, A41. Depois que eu encontrar, eu vou tentar encontrar o A12, A22, a componente 2, não esquecendo que... Veja que quando eu for encontrar a componente 3, não posso esquecer que a correlação dela com a componente 1 é 0 e a correlação dela com a componente 2 é 0. Então, resumindo essa confusão, nós temos que ter as restrições que a correlação entre as componentes é 0 e a restrição que os coeficientes, né, A11, A21, A31, A41, tem uma restrição que a soma deles ao quadrado tem que ser igual a 1, justamente para que você não cresça indefinitivamente a variância da componente, simplesmente aumentando o coeficiente. Tá? Meu objetivo vai ser maximizar a variância dos componentes em relação à explicação. O ideal é que uma componente explicasse tudo, mas é quase impossível, né? Vamos entender isso na prática aqui. Vamos começar. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês, idealmente, então eu tenho 4 variáveis, né? Quero saber se eu não consigo criar novas 4 variáveis, que eu vou chamar de componentes, né? Componentes principais, 1, 2, 3 e 4. E depois vou querer saber se 2 componentes só já não explicam uma quantidade boa ou uma, né? Mas a primeira coisa que eu faço, mesmo que não seja necessário, é padronizar, porque
Se você estiver trabalhando, inclusive, não com a métrica correlação, padroniza, tá? Por exemplo, covariância, mas nós vamos trabalhar aqui com a métrica correlação. Média. Novamente, como é que eu padronizo? Baseado no último vídeo, simplesmente subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Então vamos fazer rapidinho aqui. Igual a média igual ao desvio padrão. Mas muito cuidado para não errar aqui e pegar a média, né? Calculei a média de todo mundo e calculei o desvio padrão. Deixa eu ver se está certo. Sim, certinho. A média está certa também. Sim, certinho. Ok, vamos criar nossas variáveis padronizadas aqui. Vamos chamar de Z1, Z2, Z3 e Z4. São minhas variáveis padronizadas. Como eu já mostrei, existe correlação, né, entre x1 e x2, o que me atrapalha na minha interpretação. Então, tornar as novas variáveis que eu chamo de componentes com correlação zero é ótimo para interpretação, né, porque você consegue interpretar de uma forma mais fácil, né, como se você isolasse cada uma na sua interpretação. Não posso falar independentes, porque na verdade só seria se isso aqui fosse normal multivariado. Então, se x1, x2, x3, x4 forem normal multivariado, eu posso até falar em independência. A sutileza do multivariada, principalmente na normal, é um problemaço, né, cara? Porque o fato das componentes da x1, x2, x3, x4 serem normais não garante a normal multivariada, então é algo mais complicado. Não para esse vídeo agora. Talvez eu grave um depois explicando essas sutilezas. Muito bem, vamos padronizar? 10 menos a média, travado, dividido pelo desvio padrão, travado. Igual 20 menos a média, dividido pelo desvio padrão travado. Igual 13,6 menos a média, travado, dividido pelo desvio padrão travado. Igual 15,5. Só estou padronizando, né? Menos a média, dividindo pelo desvio padrão travado. Então, eu criei minhas variáveis padronizadas. Acabei de falar que quando é correlação nem precisava muito, né? Mas está de bom tamanho. Hoje o calor está grande. Errei alguma coisa aqui, deixa eu corrigir aqui para me ver o que eu errei. Não travei, tá vendo? Ok, né? Deixa eu ver se está tudo certo. Sim. E o último aqui eu gosto de verificar também. Ok, criei minhas variáveis padronizadas, né? E agora preciso aqui vir e encontrar minha primeira componente, né? Os coeficientes A11, A21, A31 e A41. Então vamos colocar esses coeficientes aqui, ó. A11, A21, A31 e A41. Ok? Então estou encontrando aqui os meus coeficientes. Vamos voltar. Vamos chutar uns valores iniciais para esses componentes. Você vê que eu gosto de chutar os valores iniciais. É assim que você trabalha com otimização, né? Você tem que ter um valor inicial. Lembra que eu falei que a soma deles ao quadrado tem que dar igual a 1. Então temos que pensar nisso. O chute tem que ser coerente. Ó. Mas para ficar um chute muito fácil, é só eu fazer isso que está garantido, né? Eu venho aqui, ó, componente 1. Componente 1 não é nada mais do que a variável multiplicado pelo, vou colocar aqui, pelo peso, vai lá, né? Não é um peso, porque não soma 100%, mas vamos lá, né?
um fator de peso aqui, que é A11, A21, os coeficientes, A31 e A41. Vamos fazer isso aqui? Então vamos lá, ó, igual. Tem uma função no Excel que já faz isso para mim bonitinho, né? Que multiplica uma variável pela outra e soma, que é o somar produto. É exatamente o que eu quero fazer aqui, ó. Eu quero multiplicar isso, cada um pelos seus coeficientes e somar. Eu venho aqui e faço isso. Opa, tem que lembrar de travar aqui, ó. Que eu vou querer puxar isso aqui, ó. Tá? Os coeficientes são iguais para todas as linhas. Travei e eu puxo aqui, ó. Ok? Muito bem. O que você quer? Agora você tem uma restrição que você precisa obedecer. Que restrição é? Que a soma dos coeficientes ao quadrado tem que dar igual a 1. Então vamos colocar essa soma aqui antes que eu me esqueça, né? Então, relembrando, o que eu quero? Quero criar novas variáveis, que eu chamo de componentes, de tal forma que a correlação entre elas seja zero. E, mais do que isso, né? Que cada uma dessas novas componentes, a primeira explique muito mais que a segunda e assim por diante. Vamos completar aqui as restrições. Lembra por causa dessa restrição? Para que a variância não ficasse gigante, simplesmente aumentando os coeficientes, né? Isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Joia. E eu quero calcular a variância. Variância amostral da minha componente. É uma espécie de uma nova variável. Muito bem. A questão agora é, eu consigo maximizar essa variância de tal forma a obedecer essa restrição, variando esses valores? É isso que eu estou fazendo, é isso que é componentes principais. Tá? Então, depois você vai ter que ter umas novas restrições, que é a restrição de que a correlação entre as componentes tem que ser zero. Mas, por enquanto, é isso. Vamos usar o nosso solver para fazer essa conta para a gente, que não adianta eu ficar chutando aqui, né? E imagina, manualmente esse daqui é pior que segmentação, né? Eu tenho que ficar chutando esses números de tal forma que a soma ao quadrado tem que ser igual a 1 e aqui é contínuo, né? E de tal forma que maximize essa correlação. Inviável fazer isso, né? Por isso você tem que ter um software, e nós temos aqui nesse momento o solver, existem vários outros, né? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui o que já está aqui na memória, que está dando erro por isso, né? Tem que apagar ali em cima, apagar aqui. Deixa eu tirar isso assim. O seu, como você não deve ter usado, provavelmente não vai aparecer nada, né? Muito bem, então eu quero maximizar a variância explicada pela componente 1. Lembra que você padronizou, né? Então a soma das variâncias das 4 componentes é 4, porque a variância de cada uma é 1. Tá? Não pode esquecer disso. Muito bem, variando quem? Eu quero maximizar. E variando quem? Os coeficientes que eu estou procurando. Só que não pode ser qualquer coeficiente, porque senão você conseguia maximizar a variância à vontade, era só aumentar os coeficientes, né? Mas ele tem restrição. Quais são as restrições? Que os valores ao quadrado é igual a 1. Então vamos adicionar essa restrição. Ó. Isso é igual a 1. Então por que tem essa restrição? Senão você colocaria o A1, A21, A31, A41 maior possível. Né? Eu preciso limitar para que isso não aconteça. Muito bem, adicionei. Vamos ver aqui. Parece que está tudo certo. Eu quero maximizar a contribuição da componente 1, que é a variância, né? Variando os coeficientes, e os coeficientes, a soma ao quadrado deles tem que ser igual a 1. Estou usando aqui o ideal, né? Que é o software de programação matemática. Se não der depois, se ele não conseguir fazer, aí você pula para o evolucionário, né? Evolucionário, nossa. É, porque já está bem tarde, né? Por isso que eu já estou começando a falar errado. Muito bem, vamos resolver?
Ah, aqui, né? Você não pode marcar para tornar não negativas. Pode ser negativo aqui, inclusive. Mas você tem a restrição ali, que a soma ao quadrado tem que dar igual a 1. Então vamos resolver. Resolvido. Tá? Então os primeiros coeficientes são esses aqui, ó, 0,59, 0,60, 28, 44. A variância deu 2,31. Veja que em 4, né, a variância das 4 componentes somadas tem que ser necessariamente 4, pô, já tem uma boa quantidade, hein? Já uma só componente já explicou ali uma boa quantidade, que é 2,31 dividido por 4. Depois a gente discute isso. Legal. Vamos para a nossa segunda componente. Ó. Então aqui eu já resolvi a primeira componente. Agora eu vou calcular a segunda componente. Para calcular a segunda componente, não posso esquecer de ver ali, ó, é o A12, A22, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui ó, os novos componentes que eu quero calcular. A12, A22, A32 e A42. Deixa eu ver se eu não errei aqui a ordem. Não, é isso mesmo. Tá? Novamente, eu tenho que chutar um valor inicial. Vou chutar o mais fácil de todos, né? Tenho a componente 2. E ela é exatamente como o outro. A soma, deixa eu chegar um pouquinho para cá, né? A soma dos valores, dos coeficientes fixos, F4, e as variáveis padronizadas. Certinho, travada, sim. Veja que eu sempre coloco 001, que é bom que eu vejo se eu não estou errando, né? Porque quando eu faço isso, eu sempre estou puxando a última variável aqui, e aí eu já olho se está tudo certo. Obviamente, isso aqui não vai ser a resposta, é só o valor inicial, né? Bem, aí você tem algumas restrições aqui agora. Primeira restrição que eu não posso esquecer. A soma dos coeficientes ao quadrado tem que dar igual a 1, justamente para você não crescer a variância artificialmente, né? Então, vamos lá. Igual isso ao quadrado, mais, que é uma restrição, que depois eu vou colocar no solver lá, que tem que ser igual a 1, né? Isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Joia? Temos outra restrição? Nesse caso, sim. Nós estamos na segunda componente. Então, eu preciso, e é a ideia dos componentes principais, que a correlação entre a componente 1 e a componente 2, que eu estou tentando achar agora, tem que ser igual a 0. Então, eu vou vir aqui, ó, correlação entre a componente 1 e a componente 2, eu vou colocar depois que isso precisa ser igual a 0. Nesse caso está longe de ser 0, está 67. E aqui eu tenho a função objetiva, que eu quero maximizar a variância, né? Então vamos lá. É interessante observar que agora a gente obteve 2,31 na primeira componente, tá, de variância. Essa nova variância aqui agora necessariamente vai ser menor, porque na verdade você vai colocar mais de uma restrição, né? A primeira só tinha a restrição dos coeficientes ao quadrado igual a 1. Agora eu vou ter a restrição, essa mesma restrição, mas que a correlação entre as duas componentes tem que ser 0. Então você restringiu o espaço de procura aí do valor de maximizar, né? Então necessariamente vai. Vamos obter aqui, ó, solver. Eu quero maximizar, variando quem agora? Os novos coeficientes que eu estou procurando. É algo realmente, quem fez isso, né, cara? É algo bem abstrato, mas que é interessantíssimo, né? Você consegue muitas vezes trabalhar com duas novas variáveis, que eu estou chamando de componentes, né, explicando uma quantidade enorme
ou você consegue eliminar a correlação entre as variáveis trabalhando com novas variáveis que explicam a mesma coisa, mas são não correlacionadas. Então realmente é uma coisa incrível, né? Bem, aí você tem aqui agora, deixa eu tirar essa restrição aqui, né? Vamos adicionar essa restrição. Tem que ser igual a 1. O que é isso? A soma dos coeficientes ao quadrado tem que ser igual a 1, justamente para não explodir a variância, né? Para ele me dar uma solução óbvia, que é só aumentar os coeficientes, adicionar. E você também quer que a correlação entre as duas componentes, ó, correlação entre as duas componentes tem que ser igual a 0. Vamos ver como é que ficou? Muito bem, eu espero que o resultado que apareça aqui agora na variância seja menor do que o que já tem, justamente porque agora tem duas restrições, antes eu tinha uma só. Então vamos resolver. Tudo certo, né? Ok. Está aqui os coeficientes, os novos coeficientes. Isso aqui é praticamente zero, né? Que é a correlação entre as duas componentes. E a variância, como esperado, deu um valor menor do que a primeira. Então a primeira sempre contribui mais e assim por diante, né? Joia, né? Deixa eu salvar isso aqui. Muito bem, vamos agora para a terceira componente. Veja que no final eu vou explicar tudo, se eu usar todas as componentes, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Depois eu vou falar o que aconteceria se eu usasse só duas componentes, né? Então vamos agora encontrar os novos coeficientes. Agora o coeficiente A1, 3, A2, 3. Então vamos colocar aqui, ó. A1, 3, né? Desculpem. A2, 3. A3, 3. E A4, 3. Ok. A componente 2, 3, né? Estamos já na 3. O chute inicial, que como eu falei para vocês, eu coloco sempre 0, 0, 1, né? Porque eu sei que tem que ser um chute coerente, né? A soma dos quadrados dá 1, então ele está coerente. Eu venho aqui, somar produto. Olha aqui o somar produto aqui, ó. Você está somando o produto das duas entradas, né? Dos coeficientes e da variável. Vamos voltar. Cadê você somar? Somar produto. Chegar mais um pouco para cá, desses coeficientes travados com as variáveis aqui, né? Com as variáveis padronizadas. Tá bem para cá agora, né? Sim. E essas são as variáveis padronizadas. Tirar um pouco essa webcam. Pronto. Muito bem. Então vou esticar aqui, né? Tá travado, então não tem problema. Ok, essa é a nova componente 3, né? Logicamente ainda tem que descobrir qual é o valor dela, mas agora eu tenho restrições. Primeira restrição, a soma dos coeficientes ao quadrado tem que dar igual a 1. Então vamos colocar esses coeficientes, né? Ok, lá dentro do sobre eu falo que isso tem que ser igual a 1, né? Mas eu tenho mais restrições, ó. Eu preciso que a correlação entre a primeira componente e essa que eu estou tentando calcular tem que ser 0. Então essa e a que eu estou tentando calcular vai ter que ser 0. E ela não é, né? Mas eu tenho mais restrição, R2, né? R3. Agora a correlação entre a componente 2 e a componente que eu estou tentando calcular também tem que ser 0. Então
Então as variáveis no final, as componentes, né, elas vão ficar com correlação zero. Ok, deixa eu ver se está tudo certo. Sim, então a variância agora. Como eu falei para vocês, né, a variância agora deve ser menor ainda do que 1,011, né? Porque você inseriu, desculpem, tá certo? Tá. Uma nova, se você inseriu uma nova restrição. Bem, a gente tem que calcular, né? Isso aqui não é o valor, isso é só baseado no valor inicial. Vamos salvar. Solver. Eu quero maximizar essa nova contribuição, essa nova variância, variando os meus novos coeficientes que eu estou procurando. Sujeito a 3 restrições agora. Ó. Primeira restrição, eu preciso que a soma dos coeficientes seja igual a 1. Eu preciso também que as correlações entre as componentes sejam zero. Mais essa daqui, ó. Então o otimizador aqui é maravilhoso, né? Então tá pronto, né? Então veja que eu quero maximizar essa nova variância, que deve ser menor do que 1,011, obviamente. Cada hora está diminuindo mais, né? Justamente pelo que eu expliquei, né? Que você está colocando mais restrições, está diminuindo o espaço de procura, né? Para você maximizar. Variando aqui os coeficientes, estão ali, né? Sujeito a essas restrições. Deixa eu ver se está certo aqui. A C2 está, né? Até a F2, sujeito às restrições de que os coeficientes, a soma quadrada dos coeficientes é igual a 1 e que as correlações entre as componentes que já estão sendo realizadas até esse momento vai ser igual a zero. Resolver. Resolvido. Veja que agora deu 0,6 a variância, menor do que 0,011. Tá? Tudo certinho? Tudo certinho. Finalmente, vamos calcular a quarta componente, né? Que é a 1 quarto, os coeficientes da quarta componente, a 1 quarto, a 2 quarto. Então vamos lá. A1 4, A2 4, A3 4 e A4 4. Novamente um bom chute inicial é 0, 0, 0, 1. A componente aqui, essa componente aqui agora é a componente 4. Novamente, somar produto. Os coeficientes travados e suas respectivas variáveis padronizadas. Muito bem. Vamos esticar aqui. Ok. Restrição 1, a mesma de sempre, né? Já expliquei pelo quê? Para não crescer a variância de forma indefinida, né? De forma que sempre cresça, né? Que você aumente os coeficientes e a variância aumenta sempre, né? Então, igual a soma desses coeficientes ao quadrado, que pode ser negativo ou positivo, como eu mostrei no início, né? Mais perfeito. Outra restrição, qual que seria? Que as correlações entre as componentes têm que ser igual a zero. Então, tem 3 restrições aqui, ó. Correlação entre essa componente que eu estou calculando em relação à primeira que rolou aqui atrás, vai ter que ser igual a zero. Restrição, mais uma restrição, a correlação entre essa componente que eu estou tentando calcular em relação à segunda componente que eu calculei
Veja, quando tem muitas variáveis é um trabalho árduo, né? Obviamente tem um software, né? Que é só para você entender o que está por trás. Outra restrição, quarta restrição, igual a correlação entre a componente que você está tentando calcular, uma nova variável aqui, que é uma soma baseada nos coeficientes, né? Cada variável tem seu respectivo coeficiente. Em relação à componente 3, também vai ter que ser igual a zero. E, finalmente, a variância aqui. Então, igual a variância da componente 4. Errei alguma coisa, né? Acho que eu estraguei foi o negócio aqui, né? Aqui, por direito, variância amostral dessa componente tá aqui, joia. E agora eu tenho que fazer o solver trabalhar aqui pra gente, ó. Veja que na prática, se você tivesse um estagiário, o que você ia pedir? Você ia pedir para a pessoa, o estagiário, estagiária, né, que ficasse chutando valores aqui, de tal forma que a soma ao quadrado fosse igual a 1 e de tal forma que maximizasse a variância. Impraticável isso. Ainda tinha que satisfazer as restrições aqui, né? Então, realmente seria inviável. Mas com o nosso otimizador aqui, né, isso é viável. Então, eu quero maximizar essa variância, variando os últimos coeficientes que eu vou calcular aqui, na última etapa das componentes principais, né, com as restrições. Vamos aqui excluir essas restrições. Acho que componente principal tem no Minitab também, tem no R também. Vou fazer aqui rápido depois no Minitab para ver se os resultados ficam próximos, né? Então vamos adicionar as restrições, né? Primeira restrição é essa, tem que ser igual a 1, a soma dos coeficientes ao quadrado. Outra restrição, a correlação entre a componente 4 e a componente 1 tem que ser igual a 0. Eu estou construindo para isso, né? Outra restrição, a correlação entre a componente 4 e a componente 2 tem que ser igual a 0. E, finalmente, a última restrição, a correlação entre a componente 4 e a componente 3 tem que ser igual a 0. Então, você está obtendo os coeficientes, né, aqui, de tal forma que tudo isso satisfaça, né? Joia. Estou maximizando ali, joia. Então, a expectativa é que dê um número menor do que 0,60, né? Porque eu estou colocando uma restrição adicional. Desativado, é o otimizador ideal por enquanto, então vamos resolver. Tudo certo? Tudo certo. Ok, perfeito, né? Menorzinho. Vamos marcar aqui as variâncias que nós estamos obtendo. Aqui, né? Joia. Essas variâncias vão me dar uma ideia da contribuição de cada componente. Então, vamos colocar uma tabelinha aqui para a gente ver, ó, componente. Então, componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. Aqui eu tenho a variância. Então, vamos buscar aqui para a gente colocar igual, igual, igual,
igual. Ora, quero saber percentualmente o fator de contribuição. Como eu sei? Então, vamos escrever aqui. Obviamente, se eu usar as 4 componentes, eu vou explicar 100%. Mas a explicação total, já que eu padronizei as variáveis, a variável 1, 2, 3 e 4 estão padronizadas, a soma das variâncias dá 4. Então, se você dividir cada um dos valores que obteve via maximização, né, por 4, que nesse caso são 4 variáveis, né, e padronizadas, não pode esquecer, você vai ter a contribuição. Então tem que só tomar cuidado que isso aqui muitas vezes dá um valor aproximado, né, e não um valor exato. Que é cálculo numérico, né, é otimização, mas é numérica, né. Aparentemente está ok. Então, aparentemente deve ficar em torno aqui desses valores aqui, ó. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, né, cara? Então, vejam que se você trabalhar, ó, o acumulado aqui pode ser uma boa... Então, aqui igual a 58, né? Aqui igual a esse mais esse. Aqui igual a esse mais esse. E aqui igual a esse mais esse. Bem, então vocês estão vendo aqui, se você trabalhasse apenas com uma variável nova, chamada de componente 1, né, que seria essa variável aqui, onde que está aqui, né? Salvar aqui. Se você trabalhasse com essa componente, ou essa nova variável, né? Vou colocar aqui de azul claro em homenagem a um time aí que está quase caindo, né? Você já explicaria 58%. Se você trabalhar com as duas componentes, você já chegou em 83%. Ficou ótimo esse negócio, né? Definitivamente já bem razoável, né? Trabalhar com duas componentes aqui. Além de, obviamente, no controle de qualidade, se trabalhar com as 4, qual foi a vantagem? Que a correlação entre elas é 0, né? Porque a gente forçou isso. Obviamente, tem um otimizador aqui, cada hora que eu faço, eu poderia colocar ele para trabalhar um pouco mais, né, para ter o valor exato, mas provavelmente mesmo os softwares que fazem isso aí, tipo R, o Minitab, eles já vão fazer isso. Vocês poderiam depois até rodar esse caso aqui no R para ver a solução mais precisa, né? Bem, vamos testar aqui, né? Vamos rodar aqui no que é mais rápido, depois fica como exercício para vocês fazer a mesma coisa no R, né? Deixa eu rodar aqui no Minitab, que é o mais fácil de usar e que tem componentes principais. Eu acho que o SPSS não tem só componentes principais, teria que adaptar a análise fatorial para virar uma componente principal, né? O problema é que meu micro aqui é meio antigo, 2017 ele demora. Bem, vamos pegar as variáveis aqui. Colar aqui no Minitab e vamos rodar uma componente principal aqui. Deve estar aqui no multivariada, né? Aqui, ó, isso aqui que eu quero, ó. Então vamos escolher as variáveis. Eu quero todas as 4 componentes, né? Para chegar até... Estou usando a correlação. Já está de bom tamanho. Deixa eu ver o resultado aqui. Então, olha os coeficientes aqui que a gente obteve, ó. 2,3181, deixa eu lembrar aqui. As variâncias, desculpe, está aqui, né? A última foi 0,0613, deixa eu ver se bate aqui. 0,613, praticamente igual, umas pequenas diferençazinhas apenas, né?
tá aqui essas variâncias, né? Então você tem aqui no Minitab. Aqui está os coeficientes só que a gente obteve ali da componente 1, componente 2, componente 3, 0,59, 0,607, são esses números aqui, ó. Cadê vocês? Esses aqui, ó. Então a nossa conclusão aqui para essa aula vídeo tentando explicar a ideia das componentes principais é que aqui nesse caso você ficaria com novas variáveis que eu defini como componentes principais, CP1, CP2, CP3, CP4, que são não correlacionadas. Além disso, se você estiver pensando em redução de dimensão, você poderia trabalhar com duas variáveis, nesse caso aqui, e explicar uma quantidade bem razoável, 83%. Ok? Então assim, não esquecer, né, que nosso objetivo foi calcular os coeficientes e as restrições do coeficiente é muito interessante. É o problema da variância, que é maximizar a variância, você não pode deixar isso aqui solto, né? A gente restringiu somando esses valores ao quadrado, justamente porque tem o negativo e o positivo, né? Que cresce a variância. Bem, espero que tenha dado para entender. A ideia da análise de componentes principais é muito interessante, tá? Tem várias aplicações de redução de dimensão, né? Você está com um questionário lá, muitas vezes você quer reduzir a dimensão do questionário, você tem as variáveis, por exemplo, eu tenho um professor da engenharia química que ele tinha um alto-forno sendo explicado por cerca de 60 variáveis, ele conseguiu reduzir isso para 20, né? Então realmente, não que ele conseguiu reduzir para 20 variáveis, 20 novas componentes que vão fazer o papel. Outra coisa que eu esqueci de falar é que você pode interpretar as componentes, né? Então, cada componente dessa pode ser interpretável. Veja que aqui eu tenho os pesos, né? Como se fosse aqui uma ideia de pesos, né? Entre aspas, né? Porque a componente está sendo somada pela participação aqui, ó, 0,59 para a variável 1, 0,60 para a variável 2 e assim por diante, né? Então você consegue também pensar em alguma eventual interpretação. Assim como a análise de cluster que eu falei, muitas vezes quando a gente está trabalhando numa consultoria em equipe, o pessoal realmente da área qualitativa, né, tem uma capacidade de gerar interpretação bem interessantes, né, desses coeficientes. Aí você explica para eles o que precisa e eles geram resultados muito interessantes, né? O pessoal das ciências exatas normalmente é travado para essas interpretações, né? Eu incluído, obviamente, né? Então cada um deve cooperar lá com sua capacidade, né? Ok, então eu espero que tenha dado para entender a ideia que está por trás da análise de componentes principais. Fica aí como sugestão você rodar lá no R ou em outro software que desejar e ver se você entende o que está acontecendo aqui. Isso é um ótimo exercício, você fazia aqui manualmente. Manualmente para mim é fazer o Excel, né? E depois você comparar com as respostas. Ok? Então era isso, espero que seja compreensível aí. Em geral, essa parte multivariável é bastante árdua, né? Ok, até a próxima gravação. Acho que agora a próxima gravação vai ser mais próximo do Natal, né? Vou atrapalhar o Natal de vocês com algum vídeo, né? Um abraço, tchau!